Capítulo 1. Não dá para prever o sucesso. A história de Bob Gibson. Em 15 de abril de 1959, Bob Gibson disputou sua primeira partida nas grandes ligas de beisebol, entrando como arremessador reserva no St. Louis Cardinals, que perdia para o Los Angeles Dodgers por 3-0. Gibson cedeu um home run, a rebatida que ultrapassa o limite do campo e pode valer até 4 pontos, para o primeiríssimo rebatedor que enfrentou. Humilhação que, em toda a história do esporte, apenas 65 arremessadores sofreram. Na entrada seguinte, Gibson cedeu outro home run. Teve a chance de se redimir na noite seguinte, novamente jogando como substituto, mas levou outra sova dos Dodgers. 2 dias depois, entrou no jogo contra os Giants e logo cedeu uma rebatida dupla. Nova humilhação. Depois desse jogo, Gibson passou uma semana esquentando o banco e em seguida foi cedido para as ligas menores. É difícil imaginar uma estreia mais desmoralizante. Apesar desse começo pífio, Bob Gibson acabaria se tornando um dos maiores arremessadores da história do beisebol. É considerado unanimemente um dos 20 melhores de todos os tempos. Disputou 17 temporadas nas grandes ligas, vencendo 251 partidas. Ganhou ainda 2 prêmios, Cy Young, de melhor arremessador da temporada, foi eleito 2 vezes o melhor jogador da Série Mundial, a decisão da Liga Americana, escolhido 9 vezes para o time All-Star e alçado ao Hall da Fama do beisebol no primeiro ano em que foi elegível. Quando você começa fracassando. Uma das surpresas que descobri ao produzir as edições de Os Magos do Mercado Financeiro foi o grande número de traders incrivelmente bem-sucedidos que fracassaram de início. Não raro eram relatos de limpas totais, ou até de mais de uma limpa. Um exemplo clássico é Michael Marcus. Desde o penúltimo ano do ensino médio, Marcus se interessou pelo mercado de futuros. Foi nessa época que conheceu John, amigo de um amigo, que lhe acenou com a perspectiva de duplicar seu patrimônio em 15 dias, negociando commodities. Marcus se deixou convencer, contratou John como consultor financeiro por $30 semanais e abriu uma carteira de investimentos com o dinheirinho que tinha poupado. Ao visitar a corretora e observar o vai e vem dos preços no painel gigante de commodities na parede, eram os anos 1960, Marcus se deu conta rapidamente de que seu consultor, John, não entendia coisa alguma do mercado. Marcus perdeu dinheiro em todo o negócio que fez. Foi aí que John teve uma ideia salvadora: comprar um contrato de barriga de porco a preços de agosto e vendê-lo a preços de fevereiro do ano seguinte, porque o spread entre os 2 contratos era superior às taxas de carregamento, o custo total de remessa do primeiro contrato, da estocagem do produto e da entrega no segundo contrato. Parecia uma operação à prova de prejuízo. Depois de fechar o negócio, Marcus e John foram almoçar. Quando voltaram, Marcus descobriu, para seu horror, que sua carteira praticamente tinha virado pó. Só tempos depois, ele ficaria sabendo que a barriga de porco de agosto não podia ser liquidada no contrato de fevereiro. Marcus disse a John que nenhum dos dois entendia do assunto e finalmente demitiu seu consultor. Marcus deu um jeito de juntar outros $500, que também acabou perdendo. Como se recusava a desistir, resolveu usar $3.000 que restavam do seguro de vida deixado pelo pai, falecido quando ele tinha 15 anos. Começou a se informar sobre grãos e a ganhar um pouco de dinheiro nesse mercado. Em 1970, comprou trigo, com base na recomendação de uma publicação especializada, da qual era assinante. Por pura sorte, 1970 foi o ano da praga do milho. Ao final daquele verão, os $3.000 de Marcus tinham virado 30.000. Naquele outono, Marcus começou a faculdade, mas o trading tomava tanto de seu tempo que ele largou o curso. Mudou-se para Nova York, e quando lhe perguntavam sua profissão, ele dizia, com um certo ar pomposo, que era especulador. Na primavera de 1971, surgiu uma teoria de que a praga do milho teria sobrevivido ao inverno e voltaria a infectar a safra. Marcus acreditou e resolveu lucrar com a história. Pediu à mãe $20.000 emprestados para engordar seu saldo de 30.000.
usou integralmente esses 50 mil dólares para comprar o máximo de contratos de milho e trigo em margem. Durante algum tempo, por causa dos temores de uma nova praga, o mercado se manteve estável, mas não subiu. Até que, certa manhã, a manchete dos jornais de economia foi esta: há mais praga no pregão da Bolsa de Chicago que nos milharais do meio-oeste. O mercado de milho abriu em forte baixa e caiu rapidamente, atingindo o limite mínimo de oscilação de preço. Marcos ficou paralisado, na esperança de que o mercado se recuperasse, mas ele continuou travado. Como sua posição se sustentava fortemente na conta-margem, ele não teve escolha senão liquidar tudo na manhã seguinte. Quando pulou fora, tinha perdido seus 30 mil dólares, além de 12 mil do total que a mãe tinha lhe emprestado. Perguntei se, diante de todos esses fiascos, ele chegou a pensar em desistir. Marcos respondeu: às vezes eu chegava a pensar que era melhor parar, porque perder o tempo todo era muito sofrido. No musical Um Violinista no Telhado, tem uma cena em que o protagonista conversa com Deus. Eu olhava para o céu e dizia: sou tão burro assim? E tive a impressão de ouvir uma voz responder claramente: não, você não é burro, só precisa persistir. E foi o que fiz. E fez mesmo, até que um dia deu tudo certo. Marcos tinha um talento inato de negociante. Quando conseguiu combinar essa habilidade pessoal com a experiência e a gestão de riscos, teve um êxito impressionante. Conquistou uma vaga de trader na Commodities Corporation. De início, a empresa financiou sua carteira com 30 mil dólares, acrescentando outros 100 mil vários anos depois. Em cerca de 10 anos, Marcos transformou esse modesto fundo em 80 milhões de dólares. E isso apesar de, durante muitos anos, a empresa ter embolsado até 30% de seu lucro para cobrir as despesas cada vez maiores. A persistência de um lote só. Embora vários magos do mercado tenham fracassado em algum grau no começo, talvez nenhum tenha chegado tão fundo no poço quanto Tony Saliba. No início da carreira, quando era um negociador do pregão, um trader lhe entregou 50 mil dólares. Saliba ficou comprado em contratos de volatilidade, posições de opções que ganham quando aumenta a volatilidade do mercado. Nas 2 primeiras semanas, Saliba levou a carteira a 75 mil dólares. Achou-se um gênio. Só não percebeu que estava comprando essas opções com um prêmio muito alto, inflado por um período de mercado altamente volátil. Foi aí que o mercado desandou e a volatilidade e os prêmios das opções entraram em colapso. Em 6 semanas, a carteira de Saliba estava reduzida a apenas 15 mil. Relembrando esse episódio, Saliba disse: tive pensamentos suicidas. Lembra-se daquele grande acidente com um DC-10 no aeroporto O'Hare em maio de 1979, que matou todo mundo? Foi na mesma época que eu cheguei ao fundo do poço. Era uma metáfora do seu estado de espírito? Perguntei. Sim, respondeu Saliba. Naquele dia, eu teria trocado de lugar com os passageiros do avião. Era assim que eu estava me sentindo. Pensava, é isso, arruinei minha vida. Eu me sentia uma fraude. Apesar desse início lamentável, Saliba tinha uma qualidade importante, a persistência. Verdade que quase abandonou o mundo das finanças, mas no fim das contas decidiu continuar tentando. Buscou conselhos de corretores mais experientes, que lhe ensinaram a importância da disciplina, de fazer a lição de casa e de ter como meta uma lucratividade moderada, mas constante, em vez de tentar enriquecer depressa. Saliba levou a sério essas lições e trocou a negociação de opções da Teledyne, extremamente volátil, por opções da Boeing, um mercado mais restrito. Quando voltou a negociar Teledyne, seu padrão de compras era tão conservador que ele foi ridicularizado pelos demais corretores e apelidado de um lote só. Mais uma vez, Saliba persistiu, ignorando as piadas, sem se afastar 1 milímetro de sua abordagem cautelosa. Por fim, a persistência e o cuidado no controle de riscos deram resultado. Em determinado momento, Saliba chegou a ostentar uma série ininterrupta de 70 meses com lucros acima de 100 mil dólares. 2 lições essenciais. Há 2 lições fundamentais a extrair deste capítulo. Em primeiro lugar, não se pode fazer previsões a partir de um fracasso.
Até mesmo os melhores traders se deparam com a derrota, e às vezes seguidas, no início de suas carreiras. Fracassar no começo é a regra. Um comentário ainda. Como a maioria das pessoas que se arrisca no trading fracassa de início, todo negociante novato deve começar com pequenas quantias. Assim pagará um preço menor por sua educação no mercado. Em segundo lugar, a persistência é decisiva para o sucesso. Diante de insucessos como os que vimos, a maioria teria desistido e partido para outra área. Para os traders deste capítulo, teria sido fácil fazer o mesmo. Não fosse pela persistência indestrutível, muitos magos do mercado nunca teriam descoberto seu imenso potencial.